Pessoal, boa noite. Elaborei para vocês uma aula sobre a medição da resistência de aterramento pelo método de queda de potencial, conforme é estabelecido pela NBR 15749, que é uma norma sobre a medição da resistência de aterramento. Bom, essa aula que eu vou apresentar para vocês é uma aula onde eu vou apresentar a medição da resistência de aterramento pelo método de queda de potencial, ou seja, vou medir a resistência de aterramento utilizando o método de queda de potencial. O método de queda de potencial, pessoal, ele é recomendado para medição da resistência de aterramento através de um equipamento específico que a gente dá o nome de terrômetro. Então, o método de queda de potencial tem que utilizar um equipamento específico conhecido como terrômetro. E como que consiste esse método? Consiste em fazer circular uma corrente através da malha de aterramento sob ensaio, por intermédio de um eletrodo auxiliar de corrente, e medir a tensão entre a malha de aterramento e o terra, por intermédio de uma sonda ou um eletrodo auxiliar de potencial. Então, vamos utilizar um eletrodo auxiliar de corrente e um eletrodo auxiliar de potência, conforme estabelece a norma de medição de resistência de aterramento. Bom, a medição em si. Como é que procede a medição da resistência de aterramento pelo método de queda de potencial? Vocês podem observar aqui, eu tenho a malha de aterramento, tenho o meu terrômetro. Então, eu vou ter um eletrodo auxiliar de corrente, onde eu estou passando o mouse aqui, onde circula uma corrente I, que é uma corrente gerada pelo instrumento, uma corrente I, e tenho um segundo eletrodo auxiliar, que é o eletrodo auxiliar ou sonda de tensão. E o outro ponto, ponto E, é o ponto onde eu tenho a saída E da garra, que eu vou conectar na minha malha de aterramento. E é a corrente de ensaio, que o instrumento injeta essa corrente no eletrodo H, que é o eletrodo auxiliar. S é o borne para a sonda auxiliar do potencial ou do eletrodo auxiliar. H é o borne para o eletrodo auxiliar de corrente. E E é o borne para a malha de aterramento sob medição. Então, eu vou ter dois eletrodos, duas estacas, onde eu vou interligar essas estacas. A estaca H, vou conectar no eletrodo, vai funcionar como eletrodo auxiliar de corrente, e a minha estaca S vai funcionar como eletrodo de tensão. E o ponto E, que é o borne de malha de aterramento, vai sair um cabo com uma garra conectando na minha malha de aterramento. Então, esse é o método de queda de potencial. É injetado uma corrente, e eu vou, através de um eletrodo auxiliar, eu vou medir o potencial. Circuitos de medição. Esse método consiste em dois circuitos. Circuito de corrente. O eletrodo de corrente ele é constituído por uma ou mais hastes metálicas que são cravadas firmemente no solo, a fim de garantir menor resistência do aterramento do conjunto. O circuito de potencial, que é a segunda estaca, é o eletrodo de potencial, ele é constituído por uma ou mais hastes metálicas que são cravadas firmemente no solo, a fim de garantir a menor resistência de aterramento daquele eletrodo. Então, o instrumento, que é o terrômetro, ele possui o circuito de corrente e o circuito de potencial, onde cada um vai ter uma haste, que eu vou cravar essa haste no solo,
né? E um circuito é o circuito de corrente, eu vou ter a haste H, e o circuito de potencial, que é a haste S. Processo de medição. O processo de medição, o eletrodo de potencial, que é o eletrodo S, ele deve ser deslocado ao longo de uma direção pré-definida, a partir da periferia, né, do sistema de aterramento sob ensaio. Então, você quer ensaiar aquele sistema de aterramento, né, você tem que deslocar o seu eletrodo de potencial, né, na direção pré-definida a partir da periferia do sistema de aterramento sob ensaio. Os intervalos, segundo a NBR 15749, esse deslocamento deve ser em intervalos regulares de medição iguais a 5% da distância D. Nós vamos ver na figura a seguir. Então, como é que é o processo de medição? Eu tenho aqui a malha de aterramento, onde eu quero efetuar pela queda, pelo método de queda de potencial, eu quero medir a resistência de aterramento da malha. Então, eu tenho o meu eletrodo S, está aqui, a sonda cravada no solo. A uma distância D, eu coloco o meu eletrodo de corrente, né? Onde eu vou cravar uma haste. Aqui é o circuito de corrente e aqui eu vou colocar o circuito de potencial. Então, aqui tem uma malha de aterramento, mostrando aqui para vocês o equipamento de aterramento, um equipamento aterrado, na verdade. Aqui uma cerca elétrica aterrada, que está aqui em volta, e aqui a estrutura metálica aterrada. Mas eu quero medir a malha, esse pontilhado aqui é a malha de aterramento, né? Imaginando aqui uma haste em cada pontinha dessa, certo? Então, para fazer a medição, eu tenho que colocar o eletrodo de corrente a uma distância D, que eu vou mostrar para vocês, segundo a norma 15749, essa distância é 3 vezes a maior largura dessa malha, tá ok? E aqui, no intermédio aqui entre essa distância D, eu vou colocar a sonda ou o eletrodo de potencial. Esse eletrodo de potencial, ele vai ser deslocado para a direita ou para a esquerda, 5% da distância D. E a gente efetua duas medições, efetua a primeira medição na posição que está aqui, depois uma segunda medição deslocando para a direita, uma terceira medição deslocando para a esquerda. Bom, a curva da resistência de um eletrodo pontual, vamos imaginar que eu quero medir um eletrodo só, não a malha, um eletrodo pontual. Quando a gente faz a medição, se a gente fizer a medição e fizer o levantamento da curva dessa resistência, a gente vai verificar algumas zonas, que a gente chama de zonas. Eu tenho a primeira zona, essa zona é a zona de influência do aterramento sob medição. Então, essa zona é uma zona de influência, né? Então, se eu botar a estaca aqui no meio, ela vai sofrer uma variação brusca da minha resistência. Prestem bem atenção, olha, segundo a norma, olha a curva. Então, esse ponto aqui não é um ponto adequado para me cravar a haste. Existe uma outra zona, que é a zona de influência do eletrodo auxiliar. Então, o eletrodo auxiliar tem essa zona de influência aqui, onde a curva da resistência varia bruscamente, olha, correto? E eu tenho uma zona onde eu vou deslocar o meu eletrodo auxiliar de potencial, eu vou deslocar em que zona? Na zona de patamar de potencial, onde aqui eu vou observar no deslocamento do eletrodo S, vocês vão observar que eu vou fazer 3 medições e essas medições vão ser muito próximos os valores. Aí eu tenho aqui, ó, RV, que é a resistência do aterramento. R é a resistência obtida variando a distância da sonda, de D até o D maior, que é aqui, né? E RV é o valor verdadeiro do aterramento. O aterramento não tem esse valor aqui e nem muito menos esse valor. O valor do aterramento está dentro da zona de patamar de
potencial. É aquela zona onde você não tem influência, né, dos eletrodos auxiliares. Aqui, ó, zona de influência do aterramento, que você está medindo, o aterramento está aqui nesse ponto, e aqui eu tenho o eletrodo auxiliar. Bom, agora vamos apresentar agora um dado da norma de aterramento, de medição de aterramento, a curva característica da resistência do aterramento. Então, a gente tem aqui alguns pontos importantes. Eu tenho o ponto X, que é a área de influência do sistema de aterramento sob medição. Esse é o ponto X. Onde aqui eu tenho a curva C, a curva B e a curva A. Nessa região C aqui, não, nessa região X, desculpa, tem influência, né, sobre o aterramento em medição, né? Eu tenho uma influência, então eu não vou encontrar o valor da resistência de aterramento nesse ponto. O Y é a zona de patamar. Olha, Y é a zona de patamar, tanto à direita quanto à esquerda, onde eu quero fazer a medição do meu eletrodo. Então, eu vou ter dois eletrodos, um é o eletrodo de corrente, o outro é o eletrodo de potencial. E o ponto que eu vou estar fazendo a medição no sistema de aterramento. Então, eu vou fazer o deslocamento desses eletrodos de tal forma que eu consiga fazer 3 medições, por exemplo, e essas medições não sofrerem muita variação. Então, eu vou identificar qual é a resistência verdadeira, né? Resistência de aterramento sobre o ponto de medição. Valor verdadeiro da resistência do aterramento é. Então, o ponto Y aqui é o ponto onde eu encontro o valor da resistência de aterramento, não é? Então, é importante, né, que identificar que A, B e C são curvas de resistência de aterramento em função do espaçamento e da posição dos eletrodos auxiliares. Então, essa é uma curva, essa é outra curva, essa é outra curva. Qual é a medição adequada? A medição adequada está dentro da zona do patamar de potencial, não é? Que é essa zona aqui, onde vai me dar o valor verdadeiro aqui da minha resistência de aterramento. Tanto nesse ponto quanto nesse ponto, eu tenho os valores muito próximos, onde, segundo a NBR 5410, ela pede para você fazer 3 medições e tirar a média, desde que os valores sejam bem próximos, ou seja, você está dentro da zona de patamar de potencial. A medição em si, para a verificação do trecho horizontal, que é o patamar da curva, quando da aplicação do método da queda de potencial, a gente tem que observar o seguinte, que o eletrodo de corrente H, ele deve estar a uma distância D da periferia do sistema de aterramento, sob ensaio. Então tem um pontinho lá que está ligado na minha malha de aterramento. De pelo menos, essa distância deve ser de pelo menos, segundo a norma de medição de aterramento, ela deve ser no mínimo de pelo menos 3 vezes maior a dimensão do sistema. Se a maior dimensão do sistema é 3 metros, qual deve ser essa distância? Deve ser uma distância de 3 metros. Se for 10 metros, 30 metros. Ok? Vocês vão ter que mudar, segundo a norma de medição de aterramento, vocês vão ter que mudar a posição do eletrodo de potencial, posição S, em 5% de D. Fazendo isso 3 medições. Vocês vão fazer a primeira medição colocado na posição adequada, depois mais 2 medições, deslocando S1 para a direita e S2 para a esquerda, 5% do valor de D. Para garantir que as medições estão executadas sem sobreposição das áreas de influência do sistema de aterramento e do eletrodo de corrente, se a porcentagem, aí veja bem, isso aqui é mais prático, hein? Se a porcentagem entre a diferença dos valores medidos com o eletrodo de potencial em S1 e S2 e o valor medido em S não ultrapassa 10%. Se não ultrapassar 10%, o que isso acontece? Acontece que você não está tendo sobreposição da influência do aterramento, ou seja, você está na região do patamar, né? É o que diz aqui. Para garantir que as medições estão executadas sem sobreposição das influências,
do sistema de aterramento e do eletrodo de corrente se a porcentagem entre a diferença dos valores medidos com o eletrodo de potencial em S1 e S2 e o valor medido em S não ultrapassar 10%, você está numa zona, né, onde não existe sobreposição. Para minimizar os erros nas medições, os eletrodos de corrente, é muito importante quando vocês forem fazer a medição, os eletrodos de corrente de potencial, eles devem estar alinhados, bem alinhados e na mesma direção e sentido. É o que está sendo mostrado aqui. Eu tenho uma malha a ser executada a medição de aterramento, o ponto E conectado ao meu terrômetro, o meu ponto H a uma distância D, né, de 3 vezes a maior largura da minha malha, e aqui no meio do caminho, na metade aí do caminho, né, na metade da distância D, por exemplo, eu tenho o meu eletrodo auxiliar de potencial, onde vocês podem observar que eu desloco esse eletrodo para a posição S1, 5% dessa distância D, daqui até aqui, e 5% para a esquerda e 5% para a direita. Então, inicialmente, eu faço a medição, como eu estou passando o mouse aqui, tiro a primeira medição. Depois eu faço a segunda medição, deslocando S1 para a direita, deslocando S na posição S1 e o S na posição S2. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter 3 medidas. Se essas medidas estão muito próximas, significa que eu estou na região de patamar. Se isso não acontecer, eu vou ter que variar, né, a distância entre a malha, né, e a posição. Na verdade, eu vou fazer o deslocamento do S para outra posição aqui, que é o eletrodo auxiliar de tensão. É o que diz aqui, ó, se a porcentagem entre a diferença dos valores medidos com o eletrodo de potencial em S, ó, em S e S1, e o valor medido em S não ultrapassar 10%, beleza, você pode tirar a média e tira os valores. Exemplo, vamos supor que na primeira posição, que está aqui, você mediu uma resistência de aterramento de 10 ohms. Quando você deslocou para a posição S1, fez uma medição e deu 9,5 ohms. Beleza. Então, já a primeira medição 10, a segunda medição 9,5. Depois você coloca na posição S2 à esquerda, não é? 5% da distância D, e essa medição deu 9. Não é? Deu 9. Então, 9, 10 e 9,5. Então, a medição aqui, nesse eletrodo, foi de 10. 9 corresponde a um erro de 10%, não ultrapassou 10%. 9,5 não ultrapassou 10%. Né? Aí eu garanto que as medições estão executadas sem sobreposição das áreas de influência. Aí qual eu posso dizer que é a minha resistência de aterramento? 10 mais 9,5, que eu falei aqui, mais 9, eu somo 10 mais 9 mais 9,5 e faço a média aritmética. Então, quando vocês fazem a primeira medição, encontrou um valor X, 10. Se eu encontrar 8 aqui, e depois fizer aqui encontrar 7, os valores estão muito discrepantes e estão ultrapassando 10%. Aí eu tenho que fazer o quê? Posicionar o eletrodo auxiliar de tensão numa posição mais próxima aqui do aterramento. Aí eu vou variar 6 metros para cá ou 6 metros para lá. A gente pode fazer isso também. Bom, o resultado da medição. Se os 3 resultados forem substancialmente semelhantes, né, com uma diferença de 10% máxima, né, a média das 3 leituras é tomada como uma resistência de aterramento. Do contrário, o ensaio deve ser repetido com um espaçamento maior, né? Você vai aumentar o espaçamento, ou seja, vai aumentar a porcentagem da distância D, né? Você desloca mais de 5% para a direita e para a esquerda para fazer a medição, né, e encontrar, né, a posição adequada. Ou seja, você pode pegar o eletrodo H e aumentar um pouquinho a distância dele em relação à malha para reduzir a interferência
de um resultado no outro. Quais são as limitações do método de queda de potencial? Instalações urbanas. Uma limitação às instalações urbanas em regiões densamente povoadas. É impossível, às vezes, lançar os circuitos de corrente de potencial nas distâncias necessárias, né? Deve ser 3 vezes a distância da malha, né? Porque senão, né, se as distâncias não forem necessárias para fazer uma medição confiável. Então, às vezes, é impossível do método. Né? Por quê? Porque fica difícil você lançar os circuitos de corrente e de potencial nas distâncias necessárias para fazer uma medição confiável. O sistema de aterramento, outra situação em que a gente não utiliza o método de queda de potencial. Sistemas de aterramento de grandes dimensões, um sistema de aterramento de grandes dimensões necessita estender muito os circuitos de potencial e de corrente, muito grandes, às vezes vários quilômetros, o que dificulta, né, a medição. Isso dificulta a medição, né? Dificulta muito essa medição. Outro ponto também que torna inviável esse método, quando você quer executar medições em sistemas de aterramento com resistências muito baixas, inferiores a 1 ohm. Por exemplo, o aterramento, eu quero medir o aterramento de um SPDA estrutural. Ele usa a armadura do concreto ali. Então, aí eu utilizo outro método, né, que eu mostrei para vocês, que é o método de medição de resistência de aterramento nas armaduras. Aí eu utilizo um milhomímetro, injeto uma corrente lá no sistema de captação e eu pego essa corrente no barramento de equipotencialização e eu consigo fazer a medição de resistência inferiores a 1 ohm. Aí eu já não uso mais a queda de potencial. Um exemplo do instrumento, eu tirei uma foto aqui de um instrumento para vocês, de um terrômetro, né? A escala dele 20, 200 e 2000, né? O terrômetro. Eu tenho aqui as entradas que eu falei para vocês. A entrada é o ponto que vai ser ligado na haste de aterramento, que será medida, ou na malha de aterramento. P é o eletrodo de potencial e H é o eletrodo de corrente, como nós vimos. E aqui eu tenho as estacas, né? Onde vocês vão cravar e elas devem estar no mesmo sentido e mesma direção. Exemplo de medição. Eu trouxe um pequeno exemplo aqui, só para orientar vocês. Eu tenho aqui uma malha de aterramento, onde ela tem uma largura de 7,5 por um comprimento de 10 metros. Ou seja, na direção Y, 7,5, na direção X, 10 metros. Isso é uma malha de aterramento com 32 hastes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada pontinho uma haste. 8 vezes 1, 2, 8 vezes 1, 2, 3. Né? Então, vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hastes. O total desse projeto aqui são 32 hastes. Né? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4, 32 hastes. Aí, eu tenho que colocar o meu instrumento. Vamos fazer a medição. Quero fazer a medição com o instrumento. Então, eu vou colocar na extremidade aqui da minha malha, eu vou colocar o ponto E. Né? Vou medir aqui o aterramento. Há uma distância D. Qual é essa distância D? Qual a maior largura da malha? 30 metros. O que a NBR de medição de aterramento, a norma de medição de aterramento, pede? Que a distância seja 3 vezes a maior largura da malha. Então, 30 metros. A 30 metros dessa extremidade, eu vou colocar o eletrodo auxiliar de corrente. Está aqui, o eletrodo auxiliar de corrente. Que é o C lá do meu instrumento, o H aqui. Né? E vou conectar o ponto de medição nessa extremidade aqui. E vou colocar inicialmente, aqui na metade, o meu eletrodo de potencial aqui no meio, a 15 metros dessa malha aqui. E vou fazer uma variação, né, desse eletrodo de potencial. Faço a primeira medição nessa condição e faço mais 2 medições, deslocando
essa haste de potencial para a direita e depois deslocando para a esquerda. Se as medidas não forem, a diferença das medidas não for superior a 10%, o que eu tenho que fazer? Se não for superior a 10%, eu não estou tendo interferência dos eletrodos. Aí o que ocorre? Aí eu vou somar as medidas, as 3 medições, e vou dividir, fazer a média aritmética e encontrar a minha resistência de aterramento dessa malha. Mas e se ultrapassar os 10% como mostrado no slide anterior? O que vocês têm que fazer? Vocês vão aumentar o espaçamento, né? Eu mantenho a distância de 30 metros e vou deslocar esse eletrodo aqui, que é o eletrodo de potencial. Eu levo ele um pouco para essa região aqui, tá? Ou um pouco mais próximo aqui e faço as 3 medições. A primeira medição com o eletrodo aqui, depois faço deslocamento de 5% para a direita e 5% para a esquerda. Dessa forma, vocês conseguem fazer a medição pela queda de potencial. Como eu comentei, existem casos que não é possível fazer pela medição de queda de potencial. Resistências muito baixas, como é o caso de um aterramento que usa a estrutura da edificação, as armaduras, não é possível com esse método. Aí eu tenho que usar o método de injetar uma corrente, injeto essa corrente e faço a medição, né, do potencial e da corrente e encontro a resistência de aterramento, como eu mostrei para vocês, né, como se mede um SPDA estrutural. A bibliografia utilizada, eu utilizei para vocês a ABNT 5410, né, o anexo que fala sobre a medição de resistência de aterramento, e a NBR 15749, que eu havia comentado, que é a medição de aterramento e de potenciais na superfície do solo e do aterramento. Foram essas normas que foram utilizadas para mostrar para vocês como é feita a medição da resistência de aterramento pela queda de potencial. Depois eu vou, em outras aulas, mostrar outros métodos que existem para a medição da resistência de aterramento.